Jason Momoa, o guerreiro que um dia fez o mundo tremer como Khal Drogo em Game of Thrones e que depois emergiu das profundezas como Aquaman, o rei indiscutível do oceano cinematográfico moderno, é um homem forjado pelo sal marinho, pelo sol e pelo espírito inabalável do Havaí. Ele não foge das tempestades para moldar seu destino. Ele as atravessa de peito aberto. Nas telas, reinos inteiros já descansaram sobre seus ombros largos. Mas na vida real, o peso maior, aquele que ninguém vê, repousa nas profundezas de sua alma. Ele é um espírito moldado pelas ondas, pelas cicatrizes e por uma força de vontade inquebrável. Um verdadeiro símbolo de liberdade, selvagem demais para ser domado. No entanto, todo esse brilho nunca conseguiu afastar completamente a escuridão. Um golpe brutal em uma noite violenta quase lhe roubou a luz do olho esquerdo, deixando uma marca que ele carrega até hoje. No coração, outra cicatriz profunda, a história de amor com Lisa Bonet. Um romance que um dia fez o mundo inteiro acreditar no destino, mas que acabou se partindo sob o peso implacável do tempo, da distância e das exigências da fama. Durante anos, ele se ergueu diante de milhões como um homem feito de pedra, inquebrável. Mas até os oceanos mais vastos têm suas marés. Hoje, aos 46 anos, as correntes ocultas de sua vida ainda rugem com força. Se a força, a ternura ou a resiliência deste homem já o emocionaram alguma vez, acompanhe-nos nesta jornada turbulenta pelo olho do furacão chamado Jason Momoa. O destino nem sempre anuncia sua chegada com tragédias. Às vezes, ele vem vestido de pura beleza. Para Jason Momoa, a vida começou com o cheiro inconfundível do sal e a luz dourada do sol, embalada por ondas que soavam como promessas antigas e sob um céu que parecia infinito. Nascido em Honolulu, no Havaí, em 1º de agosto de 1979, ele recebeu o nome de Namakaeha, o espírito das ondas. Era como se o próprio oceano tivesse carimbado um selo em sua alma desde o primeiro choro. O Pacífico o criou em um ritmo de trovões e marés, onde a rocha vulcânica negra respondia ao toque da água como um coração batendo. Seu pai, Joseph Momoa, um artista nativo havaiano, ensinou ao menino que as cores podiam carregar memórias e espíritos ancestrais. Sua mãe, Connie, uma fotógrafa moldada por raízes alemãs, irlandesas e nativo-americanas, ensinou-lhe algo igualmente valioso. A luz só tem importância porque a sombra existe ao lado dela. Eram dois espíritos livres, intensamente vivos, mas que silenciosamente começaram a se quebrar. Então, sem qualquer aviso, a maré recuou. Antes mesmo que o menino pudesse decorar a risada do pai, o amor dos pais se dissolveu e a ilha lhe foi tirada. Momoa foi levado para o interior, para Norwalk, no estado de Iowa, muito longe do sal, do vento e das ondas. Algumas separações não gritam, elas simplesmente apagam a música da vida, deixando o corpo parado no eco vazio, tentando desesperadamente lembrar como era a melodia. O frio tem uma maneira cruel de ensinar lições que o corpo jamais esquece. Em Iowa, a neve implacável substituiu a espuma do mar. Os intermináveis campos de milho tomaram o lugar das águas inquietas. O céu se estendia tão vasto e cinza que não trazia uma sensação de liberdade, mas sim de abandono. Ele sentia falta do ar que parecia vivo no Havaí. Sentia falta do peso imaginário da mão de seu pai sobre seu ombro, daquele pulso natural que antes o embalava até dormir. Caminhando por ruas onde ninguém chamava seu nome verdadeiro, ele observava a alegria dos outros à distância. Sentia-se transparente, como se o mundo tivesse decidido olhar através dele, e não para ele. Sua mãe, carregando o peso do mundo sozinha, manteve-se firme e inquebrável. Ela preencheu os dias do filho com disciplina, muito calor humano e uma força silenciosa. Contudo, a ausência tem uma forma própria,
um buraco que nem mesmo o amor mais puro consegue remendar por completo. As perdas se acumularam lentamente. Primeiro o oceano, depois o pai, e depois os amigos que se afastaram sem explicações. Anos mais tarde, ele refletiria que cada guerreiro que ele já interpretou nas telas nasceu exatamente daquele lugar de dor. Eu aprendi a lutar muito antes de aprender a atuar. Ele confessou uma vez, com a voz suavizada pela distância das memórias. O movimento contínuo tornou-se sua forma de sobrevivência. Quando as pessoas não conseguiam responder aos seus anseios, a natureza selvagem respondia. Ele escalava árvores no meio oeste americano como se estivesse escalando os penhascos do Pacífico. Corria de peito aberto contra as tempestades de neve, como se quisesse alcançar algo que o havia deixado para trás. Lutava contra rios gelados até que seus pulmões queimassem e suas mãos ficassem dormentes. A neve podia ter substituído a areia, mas nunca conseguiu apagar o fogo que ardia dentro dele. Cada manhã em que ele se levantava parecia um ato de rebeldia. Cada respiração no ar gelado era uma vitória conquistada. Nas noites de insônia, ele tentava montar a imagem do pai usando fragmentos de sua imaginação, perguntando-se se as ondas em algum lugar ainda sussurravam seu nome, se o mar se lembrava do menino que a terra havia levado. A inquietação tomou conta de sua alma, transformando cada sala de aula em uma prisão de atrito. A forma de seu espírito já não cabia nos espaços quadrados construídos para contê-lo. Ele buscou a biologia marinha não para construir uma carreira tradicional, mas por pura necessidade de proximidade. Uma tentativa desesperada de estudar a mesma força vital da qual havia sido cortado. Mas os livros de ciência não podiam replicar a água. Então ele partiu para o mundo. Paris o ensinou a transformar emoção bruta em pintura. O Tibete o ensinou que o silêncio absoluto tem o poder de curar ou de expor implacavelmente o que mais dói. Cada viagem o moldou, quebrando-o e colando suas peças novamente, transformando-o em algo mais duro, mais afiado, mais desperto. Apesar de tudo, a sua verdadeira casa continuava chamando por ele. Um som baixo e implacável, como um tambor batendo debaixo das costelas. Ele abandonou seu último ano de faculdade, não por rebeldia juvenil, mas porque a saudade pesava muito mais do que qualquer certeza acadêmica. Quando ele finalmente pisou de volta no Havaí, o vento trouxe algo que se parecia muito com o perdão. Ele olhou nos olhos do pai novamente. Mergulhou as mãos na mesma água que o conheceu primeiro e sentiu a tempestade em seu peito finalmente aliviar seu aperto. A dor não havia sumido, mas estava apaziguada. Foi exatamente nesse espaço de cura que uma nova correnteza surgiu em sua vida. A atuação não entrou em sua história como uma grande ambição de fama, ela emergiu como um grito de libertação. Aos 19 anos, no set de gravação de Baywatch Hawaii, ele derramou anos de silêncio e sentimentos não ditos em cada movimento e em cada olhar. Ele simplesmente deixou que seu corpo falasse onde, por tanto tempo, as palavras haviam falhado. As câmeras se tornaram seu novo oceano e os roteiros, suas marés. Cada papel que ele assumia era como uma embarcação que carregava sua força bruta e sua vulnerabilidade, ambas forjadas muito longe de qualquer zona de conforto. A partir daquele momento, a vida parou de exigir que ele escolhesse entre o homem que havia se tornado e o menino que havia perdido tudo. Ele abraçou os dois, a terra firme e a imensidão da água, a ausência e o pertencimento, o luto e a ferocidade. O mar já não vivia dentro dele apenas como uma memória nostálgica, mas sim como uma força física e indomável. Cada onda interna ecoava os anos que lhe foram roubados. Cada rajada de vento em sua mente lembrava um lar que ele nunca havia abandonado por completo. Essa maré interna o empurrava para frente. Ele transformou suas feridas em combustível, até que o sonho, a disciplina, a sobrevivência e a transformação se fundissem em um único e implacável movimento.
Atuar não era uma fuga, era uma fundição. E o vasto oceano que habitava seu peito estava apenas começando a esculpir o homem que o mundo, um dia, aprenderia a admirar. A inquietação o puxou de volta para o Havaí. Mas não foi um retorno triunfal. Foi um confronto. Um acerto de contas com o próprio passado que ele não podia mais adiar. O oceano pareceu reconhecê-lo instantaneamente, quebrando na areia com a familiaridade de um velho amigo que nunca deixou de esperar. No entanto, esse abraço da natureza durou apenas alguns segundos antes que a dura realidade cortasse sua pele. Logo, ele se viu descalço, dentro de uma loja de surf. O calor sufocante subia pelo chão de concreto, enquanto suas mãos ásperas entregavam pranchas a turistas, pessoas que admiravam a água de longe, sem jamais notar a tempestade que queimava nos olhos daquele jovem atendente. O dinheiro entrava e desaparecia no mesmo suspiro. Uma refeição improvisada aqui, o dinheiro do aluguel faltando ali. O amanhã era um luxo silenciosamente adiado dia após dia. Quando a noite caía, qualquer traço de gentileza do mundo desaparecia. Seu refúgio era um quarto estreito que cheirava a mofo e sal, onde a tinta descascava das paredes como uma pele doente e cansada. E nas madrugadas, em que até mesmo esse abrigo frágil lhe faltava, os bancos de madeira perto da praia se tornavam sua única cama. Enrolado em um cobertor ralo, com as costelas apertadas pela fome, ele escutava as ondas, que um dia o confortaram, quebrarem agora com absoluta indiferença. Houve momentos em que senti que o oceano me entendia muito mais do que as pessoas jamais conseguiriam. Ele relembraria mais tarde. Não era um desabafo em busca de pena. Era um fato nu e cru. Seu corpo carregava a exaustão como se fosse uma segunda espinha dorsal. Mesmo assim, parar parecia muito mais perigoso do que seguir em frente. Ele se movia sem direção certa, sem garantias, guiado por um medo silencioso de que, se ficasse parado, desapareceria. Temia que, se pausasse por tempo suficiente, o mundo simplesmente passaria através dele e o apagaria. A mudança não chegou com o som de trombetas, mas como uma intrusão inesperada. Em 1999, durante uma tarde úmida e monótona, pesada pela repetição dos dias, o designer japonês Takeo Kobayashi, conhecido no meio como Theo, notou aquela figura alta curtida pelo vento, empilhando pranchas de surf. A oferta que se seguiu pareceu tão irreal que Jason apenas riu. Não foi uma risada de arrogância, mas de pura descrença. Não havia nele poses ensaiadas no espelho, nem uma confiança estudada para impressionar. Havia apenas a presença pesada de alguém endurecido por noites frias e estômagos vazios. Ele riu de novo, convencido de que aquela promessa se dissolveria como tantos outros quase milagres de sua vida. Mas o milagre ficou. Meses depois, sua força crua chamou a atenção de todos e ele foi coroado o modelo do ano no Havaí. Visto de fora, cheirava a sucesso instantâneo. Por dentro, porém, a sensação era de ter sido jogado no meio de uma multidão sem um mapa. Foi o primeiro sinal de que ele estava sendo observado por todos, sem estar preparado para ninguém. As portas se abriram, mas nenhuma delas suavizou o impacto da queda. Desbancando mais de 1.300 candidatos, ele garantiu o papel de Jason Ioane na série Baywatch Hawaii. Foram 40 episódios e um filme. Cada passo dado na areia diante das câmeras exigia contenção, repetição e um silêncio absoluto. Ele descobriu da pior forma que, naquele mundo de holofotes, os corpos são julgados muito antes que as vozes sejam ouvidas. Que a quietude de um homem pode ser facilmente confundida com confiança cega. Que o peso da expectativa esmaga os ombros muito antes que os aplausos comecem a soar. Tive que aprender a ficar completamente imóvel enquanto todos me observavam, disse ele mais tarde, lembrando-se do desconforto arrepiante daquela exposição. O que na tela parecia natural, na verdade, era construído com um controle de ferro.
O instinto selvagem domado na marra, a energia bruta comprimida em pura disciplina. A presença de palco foi aprendida com sangue, suor e tropeços. A atenção do público não era carinhosa. Ela o pressionava. Ela demorava. Ela pesava como chumbo. Sob a orientação de Simone Mackinnon, ele começou a lapidar o que as ruas e as tempestades já haviam esculpido em sua alma. O progresso, no entanto, se recusava a ser uma linha reta. Ele caiu, levantou-se e caiu de novo, movendo-se no mesmo ritmo implacável da maré que carregava no peito. Pequenos papéis vieram e foram, North Shore, férias da família Johnson. Mas a verdadeira fornalha que testou o seu aço acendeu com a série Stargate Atlantis. De 2005 a 2009, na pele de Ronon Dex, seu corpo pagou o preço final da transformação. Dreads pesados o suficiente para forçar e lesionar seu pescoço. Águas congelantes que chocavam seus músculos até a submissão total. Cenas de ação que exigiam a entrega absoluta de sua força e sanidade. Os dias sangravam nas noites sem descanso. A pele ganhou novas e definitivas cicatrizes. As mãos engrossaram ainda mais pela repetição da violência ensaiada. Cada hematoma novo parecia um eco distante daqueles invernos frios em Iowa, de quando vagava entre lugares com nada além de sua recusa em desistir. A dor parou de parecer algo contra o qual eu deveria lutar, refletiu ele com a voz mansa. Ela passou a parecer uma prova de que eu ainda estava caminhando para a frente. O que antes o fazia ser punido pelo mundo, sua natureza selvagem, sua teimosia em não se dobrar, tornou-se o seu maior motor. A fome, a rejeição e a rotina de moer ossos se fundiram, transformando-se em puro impulso. No final daquela década, Jason Momoa já não estava mais procurando um caminho. Ele havia se tornado o próprio caminho em movimento. Cada performance carregava as marcas profundas das privações e a determinação cega, moldada por anos, vivendo sob os olhos críticos do mundo. Sem grandes anúncios, sem cerimônias de gala, a figura inquieta de Honolulu cruzou uma linha invisível. Ele não estava mais fugindo das adversidades, ele havia aprendido a transformá-las em força implacável. Tudo aquilo não era um alívio. Era, na verdade, a forja final de um homem. A resistência diária endureceu até se transformar em sua própria identidade, e o movimento contínuo virou o motor que o empurrava para a frente. Ele provava dia após dia que a sobrevivência, quando sustentada por tempo suficiente, pode se transformar em puro poder, sem nunca precisar perder suas cicatrizes. A violência em sua vida não chegou como uma tempestade de ruínas. Ela veio disfarçada de aplausos ensurdecedores. Em um clarão cegante de luzes e fama, Jason Momoa se viu no epicentro de uma força muito mais devastadora do que qualquer tempestade que o oceano já o havia ensinado a suportar. O mundo passou a chamá-lo de invencível. Em 2010, aos 29 anos, a simples sobrevivência já não era a questão central. O desafio agora era ter o controle do próprio destino. Foi assim que ele fundou a produtora Pride of Gypsies, não como uma jogada de negócios, mas como uma linha cravada na pedra, uma recusa absoluta em continuar esperando em silêncio diante de portas que nunca se abriam. Eu cansei de pedir permissão, diria ele mais tarde, com uma voz firme e quase fria. Nada viria até mim, a menos que eu mesmo construísse. Essa decisão carregava velocidade, mas também um peso imenso. Quando Game of Thrones bateu à sua porta, a série não pediu licença. Ela o tomou por completo. O personagem Khal Drogo era uma mistura visceral de fúria, devoção e luto fundidos em carne e osso. Jason abraçou o papel com um fogo ancestral. Durante seu teste de elenco, ele executou o Haka, a dança de guerra maori, com tanta intensidade que fez a sala inteira mergulhar em um silêncio absoluto. Quando esse silêncio foi quebrado,
O anonimato de Momoa desapareceu para sempre. Da noite para o dia, ele se tornou um símbolo mundial. Ele era temido, desejado e alvo de projeções de milhões de pessoas. No entanto, o problema dos símbolos é que eles não têm permissão para respirar. Quando o arco de Drogo chegou ao fim na série, a maré do sucesso recuou com a mesma violência com que havia chegado. Hollywood ficou rígida e virou as costas, chamando-o de cru demais, selvagem demais, alguém grande demais para caber em seus moldes tradicionais. Os holofotes se apagaram sem que houvesse qualquer escândalo, deixando apenas a incerteza rangendo sobre sua cabeça como um telhado mal acabado, prestes a desabar. Houve noites em que eu honestamente não sabia se me restava mais alguma coisa, admitiu ele. Então eu imaginava o rosto dos meus filhos e, de alguma forma, isso era o suficiente para me colocar de pé novamente. A pressão logo retornaria, mas desta vez usando uma máscara muito mais brilhante. Em 2016, a DC Comics fez a ligação e o oceano, que durante toda a sua vida havia sido sua grande metáfora e refúgio, tornou-se sua obrigação. O treinamento consumiu sua existência, indo do amanhecer até a meia-noite, 6 dias por semana. Cada sessão de exercícios esculpia seu corpo para se adequar a uma imagem construída para suportar as expectativas do mundo. O suor virou rotina. A dor física tornou-se uma velha conhecida. Quando as câmeras começavam a gravar, ele mergulhava em tanques de água congelante. Seus pulmões queimavam, seus músculos gritavam por socorro, mas ele continuava sorrindo através de uma exaustão que jamais poderia transparecer na tela. O público no cinema viu um herói divino se erguer empunhando um tridente. Eles nunca viram o homem humano por baixo da armadura, carregando a ansiedade do mundo como um peso que se recusava a afrouxar. Quando todo mundo está te assistindo, refletiu ele calmamente, você não tem o luxo de estar cansado. O filme Aquaman explodiu nas bilheterias em 2018, destruindo todas as previsões e arrecadando 1,14 bilhão de dólares pelo mundo. O primeiro filme da DC a cruzar a mítica linha do bilhão. Jason faturou 14 milhões de dólares, pisou no palco global e liderou um estrondoso haka na estreia do filme, honrando seu sangue, suas raízes e o mar que o moldou. As câmeras disparavam como raios, as multidões rugiam. Naquele mesmo ano, a TC Candler o elegeu o homem mais bonito do mundo, selando sua imagem em um bloco de âmbar na cultura pop. Pela primeira vez na vida, ele não estava mais perseguindo o oceano. O mundo inteiro exigia que ele fosse o oceano, e ainda assim, a coroa pesava, esmagando sua cabeça. Atrás de cada sorriso largo, morava uma exaustão profunda. Atrás de cada fotografia perfeita, havia um hematoma sobre o qual ninguém se importava em perguntar. A fama não conserta o que está fraturado dentro de você, disse ele uma vez, sussurrando quase para si mesmo. Ela apenas aumenta o volume daquilo que você já está carregando. A ascensão atingiu seu pico sob um teto de luzes que nunca se apagavam. No auge do estrelato, Jason estava diante de milhares de holofotes, oferecendo sorrisos que as câmeras conseguiam captar, mas nunca compreender de verdade. A tempestade por trás de seus olhos escuros não havia desaparecido. Ela apenas havia aprendido a ter paciência. Ele dominou a arte da presença. Aprendeu a ficar perfeitamente imóvel, enquanto o mundo inteiro o dissecava com os olhos. Aprendeu a se mover sem revelar o custo que cada passo cobrava de seus ossos e músculos. Na tela gigante, o oceano havia sido domado, sim, mas a subida nunca é gentil. Afinal, as ondas te levantam ao ponto mais alto apenas para te soltar em queda livre logo depois. O sucesso exige um equilíbrio impossível. Até mesmo os reis dos mares descobrem que cada onda gigantesca esconde uma correnteza oculta, capaz de te arrastar para o fundo. E que a resistência, quando mantida por tempo demais, torna-se uma disciplina dolorosa e solitária.
A prova de fogo desse homem não foi feita apenas de luzes, mas das trevas que ele teve que atravessar anos antes. Pois o silêncio, quando Hollywood lhe deu as costas logo após Game of Thrones, não chegou como um vazio pacífico. Chegou como uma pressão sufocante. Entre os anos de 2012 e 2014, o brilho recuou. Os telefones pararam de tocar. O dinheiro sumiu tão rapidamente que parecia uma alucinação. O homem que antes comandava exércitos sanguinários na tela, que prendia a atenção de todos com sua simples presença, agora encarava uma geladeira vazia que zumbia na cozinha sem oferecer nenhum alívio. Na casa silenciosa, o relógio pingava os segundos como gotas de água ecoando em uma caverna de pedra fria. Pegar dinheiro emprestado tornou-se a única forma de sobreviver. Apenas o suficiente para colocar comida na mesa para seus filhos. Apenas o suficiente para manter as luzes acesas, enquanto o medo pesava no estômago muito mais do que a própria fome. As noites se transformavam em negociações silenciosas com a dúvida. Teria a paixão que moldou toda a sua vida escapado por entre seus dedos enquanto ele não estava olhando? As manhãs não chegavam com trombetas de vitória, apenas com a dura realidade da resistência. Ele se levantava para encarar o cansaço cara a cara, mantinha a solidão à distância com os braços esticados e lutava para impedir que a escuridão se instalasse nas paredes de sua casa. Naquelas horas sombrias, a verdadeira força não fez barulho. Ela apenas se repetiu, dia após dia. A determinação escolheu exatamente aquele momento para agir, quando não havia mais para onde olhar, a não ser para dentro de si mesmo. Com as contas empilhadas na mesa e as rachaduras do teto decoradas de tanto encará-las nas madrugadas insones, ele tomou uma decisão. Assumiu o controle do próprio fôlego. Se Hollywood não lhe dava espaço, ele mesmo o cavaria com as próprias mãos. Ele foi para trás das câmeras e reivindicou a autoria de sua vida. Em 2014, Jason escreveu, dirigiu e produziu Road to Paloma. Não era um filme feito com montanhas de dinheiro, mas esculpido com a própria medula de seus ossos. Uma estrada traçada com liberdade, perda e acerto de contas. A obra não estampou as grandes manchetes dos jornais, nem encheu suas contas bancárias, mas lhe devolveu algo infinitamente mais essencial: sua alma. Mais tarde, ele refletiria que o filme estabilizou seu centro de gravidade. Foi a prova viva de que a agência sobre o próprio destino pode ser reconstruída, quadro a quadro. Cada decisão tomada naquele set de filmagem era um empurrão contra o silêncio que por tanto tempo tentou engoli-lo. Os números de bilheteria continuaram modestos, mas o significado daquela vitória não. O que retornou a ele foi a sua própria voz, a constatação silenciosa de que a determinação, quando praticada na solidão, consegue sobreviver a qualquer abandono. A expectativa, então, retornou à sua porta, mas desta vez vestindo uma armadura reluzente. Em 2016, a DC Comics pediu que ele se tornasse o próprio oceano, um pedido que cortou sua alma com uma ironia quase poética. O homem que havia perdido o mar na infância agora precisava encarná-lo para o mundo. O que se seguiu foi uma rotina de resistência brutal, quase um ritual religioso. Do amanhecer à meia-noite, 6 dias por semana, um treinamento que arrancou qualquer distração de sua mente, deixando apenas a pura disciplina. Quando o filme Liga da Justiça, 2017, tropeçou nas bilheterias, perdendo quase 60 milhões de dólares, os olhares críticos se afiaram como facas, e um velho medo voltou a bater em seu peito, frio e rápido. Nas altas horas da madrugada, encharcado de suor e dúvidas, ele reduziu tudo a uma única regra, a mesma que aprendeu com as marés: entenda a água e continue se movendo. Ele mergulhou em tanques congelantes, arrastou correntes pesadas até que seus músculos falhassem por completo. Dormiu em fragmentos microscópicos de tempo entre voos e sets de gravação. A dor virou sua agenda.
A fadiga aprendeu a ter paciência. O mundo, mais tarde, veria uma figura dourada e invencível erguer um tridente dos mares, mas o mundo nunca viu as horas de agonia que ninguém testemunhou. Então, Aquaman, 2018, rompeu a superfície. Arrecadou 1,14 bilhão de dólares pelo mundo, erguendo-o a um ar rarefeito de superestrelas, ao mesmo tempo em que apertava ainda mais o peso invisível sobre seus ombros. Em 2019, o equilíbrio finalmente emergiu em sua vida. Não como um refúgio ou uma fuga, mas como uma escolha consciente. Ele raspou sua barba icônica em um vídeo que rodou o mundo para alertar sobre a poluição por plásticos. Manteve-se firme na montanha sagrada de Mauna Kea, no Havaí, lutando ao lado de seu povo pela preservação da terra. Voltou a respirar através da arte, da música e do calor de sua família. A paz aparece em cores, ele refletiu uma vez, com o sorriso de quem finalmente vê o sol após a tempestade. Hoje, enquanto o pôr do sol sangra no horizonte, ele pilota sua moto contra o vento. Sem roteiros para decorar, sem lentes para encará-lo. Ele finalmente compreendeu que o mesmo mar que tem a força para te arrastar para o fundo é o mesmo que pode te carregar de volta para casa. A onda que um dia o quebrou, agora o levanta de novo, não em direção ao barulho da fama, mas em direção à firmeza da paz. Mas a paz, muitas vezes, chega usando uma máscara. E, às vezes, ela esconde feridas que se recusam a cicatrizar. Mesmo depois de aprender a caminhar sob a luz cegante do estrelato e de reconstruir um equilíbrio frágil, a vida de Jason Momoa nunca escapou totalmente das sombras que o seguiam. Muito antes de o Rei de Atlântida torná-lo um símbolo global, muito antes das vitórias silenciosas de 2019 e de a linguagem da paz encontrar espaço em seus dias, houve uma noite específica. Uma noite que cravou uma linha profunda em seu rosto e em sua história, uma linha que o tempo jamais conseguiu apagar. Novembro de 2008. Bird Café. Um pequeno e rústico bar em Hollywood, onde o ar respirava risadas altas, cheiro de café amanhecido, suor e os resíduos melancólicos de sonhos inacabados. Jason estava sentado com alguns amigos após um longo e cansativo dia de filmagem. Seus ombros estavam relaxados. Ele sorria, com os pés firmes no chão. Era aquela calmaria rara, conquistada apenas por quem já sobreviveu a muitas tempestades. A luz âmbar do bar aquecia as paredes. As conversas se sobrepunham como um murmúrio gostoso. Taças brindavam suavemente. De repente, uma voz se ergueu do fundo, arrastada, afiada, pesada pelo excesso de álcool e pela arrogância cega. Cadeiras rasparam violentamente no chão de madeira. As risadas morreram instantaneamente. O ar do bar ficou tão tenso que parecia que a sala inteira havia prendido a respiração e esquecido como soltar. Jason se levantou, não para comprar a briga, mas para contê-la. Sua linguagem corporal era aberta, desarmada. Sua voz saiu baixa e calma. "Não vale a pena, cara", ele pediu. Não era uma ordem de um brutamontes, era um apelo sincero pela paz. A resposta veio sem nenhum aviso. Um bote bêbado e covarde, um copo de vidro quebrado, um clarão de dor tão rápido que pareceu irreal. Os cacos de vidro rasgaram seu rosto de ponta a ponta, errando seu olho esquerdo por menos de um suspiro de distância. A luz do bar se fraturou em sua visão. O som ficou abafado, distante. Por puro instinto, ele levou a mão ao rosto. Quando afastou os dedos e viu o vermelho escuro manchando sua pele, a realidade desabou sobre ele com uma clareza aterrorizante. Algo permanente acabara de entrar em sua vida. Por um segundo suspenso no tempo, a sala inteira pareceu estar debaixo d'água. Vozes abafadas, formas borradas à deriva. Então, a gravidade retornou, pesada e definitiva. O tempo no hospital é lento, arrastando-se até que o simples ato de pensar se torne insuportável. Amigos e paramédicos o empurraram através de portas automáticas, correndo por corredores brancos e esterilizados,
zumbindo com o som de máquinas. Os cirurgiões trabalharam incansavelmente por horas. Foram 140 pontos. 140 vezes a agulha costurou pele, carne e músculo, puxando-o de volta da beira do abismo. Deitado imóvel sob aquelas luzes brancas e cruas, ouvindo o ritmo mecânico dos monitores de sobrevivência, Jason sentiu o mundo se comprimir em uma única e brutal verdade. A dor não pede licença, e a resistência exige tudo o que você tem. Ver o meu próprio sangue tirou todo o excesso da minha vida. Ele refletiria mais tarde, em um tom quase inaudível. Depois daquilo, o medo não desapareceu. Ele apenas parou de tomar as decisões por mim. A recuperação não foi nada rápida. Semanas sangraram e se transformaram em meses. Inchaço, hematomas escuros, latejamento constante. E um rosto que parecia o de um estranho no espelho. Em algumas manhãs, ele ficava encarando aquele novo reflexo por muito mais tempo do que planejava, reaprendendo as linhas de seu próprio rosto, medindo o que havia mudado para sempre e o que continuava intacto lá no fundo. Hollywood flutuou para longe, tornando-se distante e irrelevante. Ele deu um passo atrás da vida pública, não para se esconder como um covarde, mas para se curar como um guerreiro. Ele deixou que o silêncio e o isolamento fizessem o trabalho de suturar sua alma. Naqueles longos dias, a dor mudou de significado. Ela parou de parecer um castigo divino e começou a parecer uma evidência, a prova pulsante de que ele ainda estava vivo. Embora seu agressor tenha sido condenado a 5 anos de prisão, Jason se recusou a fazer um espetáculo disso. Ele se recusou veementemente a transformar seu trauma em moeda de troca para ganhar fama ou pena da mídia. Foi uma noite muito escura, disse ele tempos depois. Mas ela me mostrou exatamente o peso que eu sou capaz de carregar. Para Jason Momoa, a graça nunca foi sinônimo de absolvição ou de esquecimento. A graça para ele é a pura e absoluta disciplina de continuar caminhando, não importa o quão forte a onda bata em seu rosto. A verdadeira força não reside em nunca se machucar, mas na escolha diária de não deixar que as feridas ditem o rumo da sua vida. É a resolução obstinada de continuar vivendo sem alimentar a dor. Porque o corpo nunca esquece as lições às quais a alma, aos trancos e barrancos, sobreviveu. Anos mais tarde, no set de gravação de Aquaman 2, O Reino Perdido em 2021, essa verdade bateu à sua porta novamente, não por acaso, mas pelo peso do trabalho braçal. Recusando o conforto dos dublês na maioria das cenas, Jason entregou seu corpo por inteiro à arrebentação. Músculos do ombro rasgados, lesões nos olhos, uma hérnia de disco dolorosa. Cada machucado foi conquistado cena por cena. O sono se fraturou em intervalos rasos e insuficientes. A dor passou a segui-lo em suas horas de vigília como uma sombra fiel que conhecia sua agenda de cor. Ainda assim, ele ficou. Houve noites em que eu simplesmente não conseguia descansar nada, ele admitiu. Mas parar no meio da onda nunca fez parte do acordo. Cada movimento diante das câmeras tornou-se uma negociação silenciosa entre o dano físico e a devoção à sua arte. O trabalho exigia tudo o que ele tinha, e ele respondeu sem nenhum teatro. Do mar aberto às dunas de areia, dos sets em Velozes e Furiosos 10, Fast X, às gravações exaustivas, o padrão se repetia. A resistência bruta sendo refinada até virar ofício. Os fãs, percebendo essa resiliência quase inumana, deram-lhe um título: A Alma de Ferro do Pacífico. Mas para Jason, o raciocínio era muito mais simples. O corpo até podia se curvar, podia até quebrar, mas a correnteza tinha que continuar se movendo. E então veio julho de 2022 em Los Angeles. Ruas banhadas pelo sol escaldante, uma manobra brusca e repentina, e uma colisão frontal de moto que congelou o tempo em um suspiro suspenso. O metal gritou contra o asfalto. O vidro se estilhaçou no ar,
espalhando-se como estrelas cadentes violentas. Jason saiu dos destroços cambaleando. Seus pulmões queimavam em busca de ar. As mãos tremiam incontrolavelmente. Ele estava atordoado, mas, por um milagre, inteiro. A fumaça pairava no ar quente, enquanto o som da sirene se aproximava ao fundo. Naquele bolso estreito de tempo e silêncio, tudo colapsou em uma clareza absoluta. Suas velhas feridas, os amores fraturados, os lutos particulares, os anos carregando as expectativas do mundo, tudo piscou diante de seus olhos como um relâmpago cortando a água escura. Os aplausos, as estreias de tapete vermelho, as manchetes de jornais, tudo se dissolveu. Restou apenas a sobrevivência nua e crua, de pé no meio das ferragens. Naquele instante, ele não era um personagem de cinema nem um ícone pop. Era apenas um homem que havia olhado direto para o fundo do abismo e conseguido dar um passo para trás. Trêmulo, mas incrivelmente vivo. O que realmente perdura na história de um homem são as marcas que nunca pedem para ser admiradas. A cicatriz perto do olho esquerdo. As lesões suportadas em silêncio. A disciplina forjada em noites em claro e a determinação que ninguém celebra. Essas coisas não o diminuíram. Elas o esculpiram. Jason Momoa emergiu não apenas como Aquaman ou Khal Drogo, mas como a prova viva de que a humanidade não é medida pelo conforto que alcançamos, mas pela nossa disposição de converter a dor em direção. Sangue, suor e exaustão não o definiram. Eles o refinaram. E nesse refinamento mora uma verdade silenciosa. As vidas mais admiradas não são construídas pelos aplausos, mas por aquilo que a pessoa escolhe carregar quando ninguém está olhando. O amor, no entanto, nem sempre chega com o barulho de um trovão. Às vezes, ele chega com a suavidade da luz do sol e vai embora sem fazer nenhum ruído. Sob o céu dourado do Havaí, em 1999, muito antes de a fama aprender a pronunciar o seu nome corretamente, Jason pisou no set de Baywatch Hawaii, carregando pouco mais do que sal na pele e um fogo inquieto no peito. Ele tinha 20 anos. Era indomável, vibrando com uma energia crua que Hollywood ainda não sabia como engarrafar. As ondas de Oahu emolduraram sua primeira grande chance profissional e, silenciosamente, o seu primeiro grande amor. Simone Jade McKinnon se destacava no meio de todo o barulho. 6 anos mais velha, a atriz australiana já era calejada pela profissão e pelas consequências da vida. Onde Jason se movia por puro instinto animal, ela se movia com intenção. Onde ele queimava tudo para ir para a frente, ela firmava o chão debaixo de seus pés. Simone não tentou moldá-lo ou mudá-lo. Ela apenas o desacelerou o suficiente para que ele próprio pudesse reconhecer a grandeza que já carregava dentro de si. Anos mais tarde, ele se lembraria de que ela confiou no potencial dele muito antes de ele mesmo aprender a confiar. E ela não fez isso com grandes promessas românticas, mas com presença, paciência e uma crença inabalável que nunca exigiu nada em troca. Ela me viu antes que o resto do mundo me visse, ele refletiu uma vez com a voz suave, não como uma declaração de jornal, mas como uma verdade íntima que ainda o acompanha. O laço entre eles cresceu nas horas mais banais, que é onde a verdadeira intimidade mora, e, ironicamente, onde ela também se parte em silêncio. Longos e exaustivos dias de gravação se dissolviam em noites tranquilas. Treinos físicos se transformavam em conversas profundas. As risadas fluíam fáceis sob o sol havaiano, sem guardas, sem câmeras gravando. A equipe de filmagem os observava flutuar pelos dias como se fossem um só, jovens, ferozes e inseparáveis. Ninguém suspeitava de quão frágil a sinceridade pode ser quando o tempo, cruelmente, começa a puxar as pontas da corda. A exuberância vulcânica de Jason encontrou um porto seguro na calma de Simone. A disciplina dela temperou o ímpeto dele sem jamais apagar o seu brilho. Quase 5 anos se passaram nessa dança.
Em 2004, enquanto a série Stargate Atlantis expandia os horizontes dele e o sucesso começava a se acumular sob seus pés, Jason a pediu em casamento. O noivado foi mantido em sigilo, protegido do barulho do mundo, sustentado pela fé ingênua de que o amor sempre sobrevive à distância. Mas a ambição tem o poder de esticar o tempo de maneiras que o afeto nem sempre consegue acompanhar. Em 2005, Simone retornou à Austrália para gravar a série MacLeod's Daughters. Jason permaneceu nos Estados Unidos, correndo atrás de um futuro que se recusava a pisar no freio. As ligações telefônicas foram ficando mais curtas, as pausas entre as palavras mais longas. O silêncio na linha aprendeu a tomar novas formas. A distância começou a falar com uma clareza cortante que nenhum dos dois havia planejado. Mais tarde, ele admitiria, sem nenhum traço de amargura, que alguns amores simplesmente não desmoronam em chamas explosivas. Eles apenas se cansam de ficar de pé, separados por um oceano, durante tempo demais. Nada quebrou, ele disse uma vez. A gente só parou de tentar alcançar um ao outro. A despedida chegou sem espetáculo, sem drama para os tabloides, e foi exatamente isso que a tornou definitiva. Não houve acusações, não houve traições. Apenas duas pessoas soltando as mãos uma da outra com profunda contenção e respeito mútuo. Ela voltou para casa. Ele continuou navegando para frente. Em menos de um ano, o livro de sua vida abriria um capítulo com uma gravidade totalmente diferente. Uma nova vida começaria ao lado de Lisa Bonet. No entanto, a marca deixada por Simone não permaneceu como um arrependimento, mas sim como uma fundação sólida. Quando Jason fala dela hoje, a nostalgia nunca nubla sua voz. O que resta é apenas uma gratidão silenciosa. Ele já disse que alguns relacionamentos não nasceram para durar para sempre, mas ainda assim deixam para trás algo limpo, puro e duradouro. Simone não foi uma ferida em sua vida. Ela foi uma instrução. Com ela, ele aprendeu que o amor não é posse, é presença. Não é sobre permanência, mas sobre atenção, sobre ficar tempo suficiente para ajudar alguém a se tornar quem ele, no fundo, já é. Talvez seja exatamente por isso que, mesmo por trás de seus papéis mais temíveis e brutais nas telas, há sempre uma suavidade fugaz em seu olhar. É o resíduo de uma calmaria que existiu muito antes de o mundo lhe exigir violência e força. Ela foi a água mansa antes da tempestade, a onda gentil antes que o oceano se erguesse em fúria. E como todo primeiro mar em que mergulhamos, ela é lembrada não pelo lugar onde terminou, mas pela forma como o transformou para sempre. O ano em que seu coração se partiu pela primeira vez não encerrou um capítulo. Ele, silenciosamente, reescreveu toda a direção de sua vida. O ano de 2005 chegou sob um céu de Nova York lavado pela chuva. A cidade cintilava como uma daquelas promessas que ninguém sabe explicar. Em um pequeno bar de jazz, denso com a fumaça de cigarros e iluminado por uma luz âmbar, o destino deu um passo à frente sem fazer cerimônias. Lisa Bonet, que um dia fora apenas uma imagem distante na tela da televisão. Uma imagem que fez um menino no Havaí virar para a mãe e sussurrar: "Um dia eu vou me casar com ela." Agora estava a poucos metros de distância. Ela era real, palpável e incrivelmente luminosa. Era como se o próprio tempo tivesse guardado um segredo debaixo da manga apenas para ele. Ela tinha 38 anos, exalando uma serenidade absoluta e dona de si mesma. Ele tinha 26, sendo pura energia em movimento e um fogo ainda indomado. Quando ela entrou, a temperatura da sala mudou. Mais tarde, Jason lutaria para encontrar as palavras certas para descrever aquele instante, contentando-se com algo simples e honesto. Tudo ficou quieto, não vazio, apenas perfeitamente quieto. Eles conversaram até o sol nascer, apagando a noite ao redor deles. As palavras se desdobraram sem armaduras. As risadas se dissolveram no silêncio, e o silêncio voltou a virar riso. Ela carregava a gravidade de alguém que havia escolhido a quietude
em vez do espetáculo. Ele carregava a maré inquieta de alguém que nunca havia aprendido a parar de se mover. Juntos, eles reconheceram um lar que não exigia que nenhum dos dois atuasse. Um pertencimento que parecia ter sido conquistado e não simplesmente anunciado ao mundo. A felicidade floresceu onde as câmeras dos paparazzi não conseguiam alcançar, crescendo até parecer infinita. O cânion de Topanga, na Califórnia, tornou-se o refúgio do casal. Lá, a luz do sol se derramava livremente sobre o chão de madeira de cedro. Os sinos de vento conversavam com a natureza antes mesmo que as pessoas acordassem. Lola chegou em 2007, seguida por Nakoa Wolf um ano depois. A casa se encheu com o som de pés descalços correndo, castelos de Lego montados pela metade e histórias de ninar que viajavam pela casa carregadas pelo cheiro de sálvia trazido pelas janelas abertas. Jason tornou-se pai não apenas de seus filhos biológicos, mas também de Zoe, filha de Lisa com Lenny Kravitz. Ele escolheu a presença em vez dos títulos, tecendo uma família fundamentada no respeito absoluto e não na obrigação. Os dias eram maravilhosamente banais. Cafés da manhã compartilhados, xícaras de café esfriando esquecidas na mesa, risadas flutuando com a brisa e noites costuradas por uma ternura simples. Lisa o ensinou a ficar parado sem se sentir perdido. Ele trouxe leveza para a vida dela quando o mundo lá fora se tornara pesado demais. É ao lado dela que eu aprendi a respirar. Ele refletiu uma vez. Não era uma frase de romance clichê. Era um fato consumado. Eles construíram essa vida ao longo de 16 anos. Não como uma fogueira explosiva e destrutiva, mas como uma chama firme e constante que aquecia tudo o que tocava. Quando finalmente se casaram em 2017, sob a sombra dos grandes carvalhos de Topanga, aquilo não foi uma linha de chegada, mas um reconhecimento, sem imprensa, sem espetáculo. Apenas votos trocados sob luzes penduradas nas árvores e a brisa da noite. Ele se inclinou e murmurou algo que resumia uma vida inteira, que eles haviam esperado muito tempo para estarem exatamente ali. Era uma promessa honrada muito tempo depois de já ter sido vivida na prática. Então, o ritmo que por tanto tempo os manteve unidos começou a escorregar e a queda foi silenciosa. À medida que o olhar voraz do mundo se fixou em Jason, o silêncio e a privacidade que Lisa sempre havia protegido com unhas e dentes tornaram-se quase impossíveis de manter. A fama não quebrou o amor deles, ela o esticou até o limite. Os dias que antes eram moldados por rotinas compartilhadas deram lugar a agendas que nunca se encontravam. Em uma determinada noite, Jason chegou em casa enquanto todos ainda estavam acordados. Ele ouvia a risada de Lola vindo de outro cômodo. Via os sapatos de Nakoa Wolf jogados perto da porta. Seu telefone vibrou no bolso. Ele o silenciou. Então, vibrou de novo. Ele ficou parado no balcão da cozinha, com a mão descansando sobre uma caneca de café que já havia esfriado, apenas escutando o momento passar por ele sem que pudesse agarrá-lo. A casa que antes zumbia com vida e calor aprendeu novos tipos de silêncio. Jantares esfriavam intocados sobre a mesa. Os quartos pareciam subitamente maiores e mais vazios do que deveriam. Uma bola de futebol americano jazia esquecida na grama do quintal. Lola escreveu uma vez que sentia falta do som do pai ficando no quarto até que o sono chegasse. Nakoa Wolf disse à mãe que a casa parecia grande demais, como se tivesse engolido algo muito importante. Jason também sentia isso, embora raramente desse um nome àquela dor. Nós estávamos aprendendo a cantar canções diferentes, ele admitiu mais tarde. E às vezes, o amor não é sobre forçar a música a continuar tocando. É sobre ter a sabedoria de reconhecer quando o ritmo mudou para sempre. Em 2020, o silêncio entre eles já não significava descanso ou paz. Significava distância. Ela encontrava seu propósito na quietude e no isolamento.
Ele encontrava seu sentido no movimento constante. Eles se amavam profundamente, ferozmente, mas agora caminhavam em direções que não se cruzavam mais. O ato de soltar as mãos um do outro aconteceu sem um pingo de raiva. E, de certa forma, essa foi a parte mais difícil de todas. Em janeiro de 2022, eles lançaram um comunicado conjunto ao mundo. Não era uma carta de derrota, mas uma declaração de pura resolução, libertando um ao outro com uma dignidade rara. Por trás daquelas palavras serenas, no entanto, morava uma dor particular e silenciosa. A rendição de um lar construído com tanta intenção, o luto por manhãs que nunca mais retornariam da mesma forma. Você pode perder o amor e, ainda assim, manter a paz. Jason refletiria mais tarde. Eram palavras praticadas diariamente em silêncio, e não apenas declaradas uma vez para a imprensa. Quando o divórcio foi finalmente concluído em 2023, não houve guerras públicas nos tribunais. Não houve gritos por dinheiro ou posses. Houve apenas acordos tratados com extremo cuidado e respeito. O tempo com os filhos continuou sendo a prioridade absoluta. Eles viveriam a maior parte do tempo com Lisa, enquanto Jason se manteria profundamente presente, movendo-se entre as duas casas com um senso de continuidade e não de ruptura. Ele continuou surfando com a filha. Continuou construindo motocicletas na garagem com o filho. Eles compartilharam refeições que provavam que uma família não desaparece simplesmente porque a sua estrutura mudou. Em algumas noites, ele se demorava olhando velhas fotografias, sorrindo com gratidão, em vez de se afogar em arrependimento. Ela me fez ser quem eu sou, ele sussurrou uma vez. Ela me mostrou como é o formato do amor verdadeiro. Algumas histórias simplesmente não terminam com o estrondo de um trovão. Elas terminam em silêncio. Aquele mesmo silêncio que paira sobre o oceano depois que a tempestade vai embora. O amor não desaparece no ar. Ele muda de forma. E nessa transformação silenciosa, Lisa Bonet não permaneceu em sua vida como uma perda, mas como uma luz. Uma luz que quebrou suavemente e decidiu ficar. O fim de 16 anos não chegou como o desabamento de um prédio. Chegou como um espaço que já não sabia mais como segurar aquilo que, um dia, viveu lá dentro. Quando Jason Momoa e Lisa Bonet se separaram formalmente em 2023, não houve um desmoronamento público para alimentar os tabloides famintos. Entre a força gravitacional implacável de Velozes e Furiosos 10 e Aquaman 2, O Reino Perdido, Jason cruzava os tapetes vermelhos do mundo inteiro com a facilidade da memória muscular. Ombros erguidos, peito estufado, risada sempre pronta. Mas a cada noite, ele retornava para cômodos que pareciam ter sido reorganizados pela ausência. Cadeiras sem uso, interruptores de luz intocados, cantos familiares que já não respondiam à sua presença. O que se seguiu não foi a solidão da maneira como as pessoas costumam imaginar. Foi uma pressão aguda, aquele tipo de peso que se instala no fundo do peito, no intervalo entre uma cena e outra, e que espera pacientemente até que os aplausos morram de vez para se fazer notar. Na juventude, ele havia conhecido o amor como o fogo se comporta, imprudente, faminto, consumindo tudo e deixando cicatrizes finas sob a pele. Com Lisa, ele havia conhecido algo muito mais raro: ritmo, família, uma vida montada peça por peça, com cuidado, ao longo de 16 anos. Perder tudo isso não o estilhaçou em 1000 pedaços. Em vez disso, o remodelou. Ele se tornou como um pedaço de madeira polido por anos de água corrente, não quebrado pela maré, mas permanentemente alterado por ela. O que veio a seguir não anunciou sua chegada como uma cura mágica. Desdobrou-se lentamente, como uma permissão silenciosa para que ele finalmente parasse de se defender dos golpes da vida. Adria Arjona não entrou na história dele como uma resposta final ou um remédio para a dor. Eles já haviam se cruzado antes, durante as gravações de Justiça em Família, Sweet Girl, em 2021. Naquela época, tudo foi estritamente profissional, contido, sem deixar rastros.
O tempo continuou a correr. Vidas se dividiram, se curvaram e aprenderam a ficar de pé novamente. Então, no início de 2024, um encontro casual em Los Angeles esticou-se muito além da mera educação. Uma conversa, em vez de terminar, apenas diminuiu o ritmo. Um olhar permaneceu fixo, onde normalmente teria se desviado. Não houve nenhuma tentativa desesperada de consertar nada. Nenhuma urgência em colocar um rótulo no que estava acontecendo. Houve apenas o reconhecimento mútuo entre duas pessoas que já eram fluentes na linguagem da perda e da resistência. Jason, que passou a vida inteira esticando os braços para alcançar algo, de repente se viu parado, perfeitamente imóvel e sem sentir nenhum desconforto. Senti como se o meu peito finalmente tivesse espaço de novo, ele diria mais tarde, escolhendo a contenção em vez do drama. Adria carregava consigo uma firmeza que não tentava competir com a longa história dele. Pelo contrário, ela a acomodava. Enquanto os movimentos dele haviam sido forjados por anos de responsabilidade e pelo esforço colossal de manter tudo unido, os movimentos dela chegaram como a primeira luz da manhã cortando uma densa neblina. Calma, esclarecedora e totalmente natural. Juntos, eles construíram um ritmo que não exigia nada além do presente. Motocicletas cortando o ar frio da madrugada. Refeições divididas sob a luz baixa de abajures. Trilhas nas montanhas escaladas sem nenhuma testemunha. Quando as primeiras imagens vieram à tona, um sorriso no Japão, uma mão descansando sobre a outra sem tensão, eles não precisaram fazer nenhum grande anúncio. Eles simplesmente confirmaram que algo muito real estava sendo vivido ali. Até que, em 2024, a verdade não precisava mais ser protegida do mundo. Ela havia se assentado. Jason reconheceu o relacionamento sem fazer cerimônias. E quando eles finalmente apareceram juntos em público, culminando na celebração do SNL 50 em fevereiro de 2025, o momento não teve o peso de uma volta olímpica vitoriosa. Teve apenas a paz de uma chegada. De mãos dadas, ele não parecia mais leve, ele parecia aterrado, enraizado. Ele estava finalmente vestindo os seus anos, em vez de tentar correr mais rápido do que eles. Aquilo não era a fome desesperada da juventude, nem a devoção cega que um dia construiu uma família. Era um companheirismo esculpido por tudo aquilo a que eles já haviam sobrevivido. Adria não reescreveu o passado dele. Ela caminhou ao lado de um homem que já havia encarado os próprios fantasmas de frente. Nesse alinhamento, habitava algo precioso. Confiança sem ilusões, calor humano sem pressa, conexão sem a necessidade de atuar. Após tantas estações que redesenharam a costa de sua alma, Jason Momoa descobriu que a calmaria não apaga o que foi perdido. Ela apenas dá à perda um lugar seguro para descansar. E nesse espaço de descanso, a vida permanece aberta, luminosa e inconfundivelmente humana. É a prova cabal de que até mesmo os corações moldados pela admiração, pelas expectativas de milhões e pela pura resistência ainda podem aprender a bater sem usar uma armadura. Agora, o calendário marca 2026. Aos 46 anos, Jason Momoa atingiu um estágio da vida em que a velocidade da viagem importa muito menos do que a direção para onde se está indo. A fome visceral que um dia o empurrou contra a correnteza amadureceu, transformando-se em algo muito mais firme, discernimento. Ele ainda trabalha incansavelmente, mas já não o faz de forma compulsiva, como quem foge do próprio silêncio. Hoje, seus dias não são mais ditados pelo caos, mas esculpidos ao redor de uma única e poderosa palavra: intenção. Suas manhãs começam muito antes do sol nascer. Há um tempo sagrado para o treinamento estruturado, um espaço inegociável reservado para os filhos, e longas conversas silenciosas consigo mesmo antes de tomar qualquer decisão importante. No set de gravação, ele não é reverenciado apenas pela força bruta que consegue suportar, mas pela sua preparação obsessiva,
por sua confiabilidade e por uma liderança natural que não precisa gritar para ser ouvida. Longe das câmeras, ele vive em um ritmo deliberado. Pilota suas motocicletas pelas estradas enquanto o céu ainda está escuro, treina pesado antes mesmo de o mundo acordar e guarda sua vida privada com a ferocidade de um lobo. A fama, afinal, não o esvaziou. Ela apenas reorganizou suas prioridades. E através dessa reorganização interna, sua influência se expandiu muito além da tela do cinema, transformando-se em algo infinitamente mais duradouro. Confiança absoluta. O que diferencia Jason Momoa financeiramente no topo de Hollywood não é a extravagância, mas a arquitetura. Sua fortuna, estimada entre 40 e 50 milhões de dólares, não foi ganha em um único golpe de sorte, mas construída tijolo por tijolo. Os papéis gigantescos, como o de Aquaman e suas sequências, renderam salários de 8 dígitos, multiplicados pelos lucros astronômicos das bilheterias globais. Seus trabalhos em Velozes e Furiosos 10, Duna, produções de voz e campanhas publicitárias trouxeram estabilidade e não volatilidade. Através de sua produtora, a Pride of Gypsies, Momoa não se posicionou apenas como um talento contratado, mas como o dono do próprio tabuleiro. Ele desenvolve projetos que têm alma, alinhados com a cultura, a sustentabilidade e a relevância a longo prazo. Suas parcerias comerciais seguem a exata mesma lógica. Menos contratos, mas com um alinhamento brutal de valores. Em vez de correr atrás da última tendência passageira da internet, ele investiu em sua própria identidade. Ele garantiu que sua riqueza se comportasse como uma infraestrutura pesada, rendendo silenciosamente, inabalável sob pressão e resistente a qualquer colapso repentino. Essa filosofia de vida se torna quase palpável na maneira como ele vive e nas coisas que escolhe possuir. Suas propriedades não refletem a ostentação clássica das celebridades, mas sim contenção, privacidade e uma conexão profunda com a terra. Seus refúgios principais, enraizados no cânion de Topanga e nos enclaves selvagens da Califórnia, são áreas conhecidas pelo espaço vasto, pelo isolamento e pela luz do sol, não pelas festas de Hollywood. Avaliadas na faixa de 3 a 5 milhões de dólares, o verdadeiro valor dessas casas não é medido pelo preço no mercado imobiliário, mas pelo propósito que servem. Não são troféus de vidro erguidos para impressionar convidados, são espaços vivos. Arquitetura onde a madeira respira, layouts abertos, tetos altos, materiais puros arrancados da natureza. As salas de música, oficinas de trabalho, pátios ao ar livre e muita terra onde seus filhos podem correr e ser livres. Ele trata suas casas como ecossistemas sagrados, lugares para curar as feridas, para criar arte, para ser pai e, acima de tudo, para não ser observado por ninguém. Sua garagem conta a mesma história rústica. Em vez de colecionar hipercarros europeus de plástico e fibra de carbono, Momoa prefere máquinas que tenham suor e história. Motocicletas, Harley Davidson, customizadas e forjadas através de colaborações de anos. Choppers vintage, velhas picapes clássicas americanas, um robusto Ford Bronco e um Cadillac Escalade. Seus veículos são escolhidos pela função, pela herança e pelo significado pessoal. O homem compra o que dirige, guarda apenas o que realmente usa e despreza qualquer bem material que exista apenas para arrancar aplausos de estranhos. Em sua vida, tudo o que ele possui precisa suar para merecer o seu lugar. A vida diária de Jason Momoa ainda exige um esforço monumental, mas já não é mais uma punição apenas pelo prazer de provar algo ao mundo. O treinamento físico continua sendo inegociável. Força pura, movimentos funcionais, natação, artes marciais, mas agora os pesos são erguidos com sabedoria e não com o ego. Décadas entregando o próprio corpo a papéis cheios de acrobacias e pancadas deixaram assinaturas silenciosas em seus ossos e tendões. Hoje, ele responde a essas dores não com teimosia, mas com reverência.
sessões de fisioterapia são agendadas com a mesma seriedade de uma gravação de cinema. O trabalho de mobilidade é tratado com o mesmo respeito que o levantamento de peso. O sono é guardado e protegido como se fosse a moeda mais valiosa do mundo. A hidratação e a nutrição limpa não são resoluções de ano novo, são a fundação de sua rotina. O álcool desapareceu nas brumas da raridade. O descanso, antes visto como fraqueza, tornou-se sua maior estratégia de guerra. Para ele, saúde já não significa parecer inquebrável diante de um espelho. Significa ter forças para aparecer, dia após dia, para as coisas que realmente importam. É essa mesma bússola que define a forma como ele navega pela paternidade. Ele estrutura todo o seu império de trabalho ao redor do tempo que passa com os filhos. Ele escolhe a presença bruta no lugar da perfeição ilusória. Seja pegando ondas ao lado da filha, ou sujando as mãos de graxa para consertar motores com o filho, ele mantém os rituais familiares intactos, por mais que a agenda tente rasgá-los ao meio. A mensagem que ele passa nunca é gritada. Ela é vivida no silêncio do exemplo. Uma força que custa a sua habilidade de estar presente não é força de verdade. E como a água que encontra seu próprio nível, essa filosofia se estende naturalmente à forma como ele escolheu amar de novo. Com sua atual parceira, Adria Arjona, o relacionamento não foi construído sobre o espetáculo ou sobre a urgência do tempo. Foi construído sobre a firmeza da terra. Eles se movem pela vida sem a necessidade de atuar. Viagens compartilhadas, jantares calmos, manhãs preguiçosas e risadas soltas que não precisam de testemunhas para serem reais. Para um homem cuja vida inteira se desdobrou sob a lupa constante do escrutínio público, essa escolha diz tudo. Ele finalmente parou de confundir intensidade com profundidade. Ele escolheu alguém que entende o seu ritmo, que respeita sua privacidade e que valoriza a recuperação após a tempestade. Alguém que caminha exatamente ao seu lado, sem tentar puxá-lo agressivamente para a frente, nem segurá-lo para trás. E aqui, mais uma lição emerge sem precisar ser ensinada. A intimidade amadurece de verdade quando para de implorar para ser provada. O que sustenta uma conexão humana não é apenas a paixão em chamas, mas o alinhamento de duas almas. Duas pessoas movendo-se em um ritmo que ambas conseguem sustentar até o fim da estrada. É essa mesma visão de longo alcance, focada no que é duradouro, que também define o seu ativismo social e filantrópico. Seu trabalho ambiental, lutando pela conservação dos oceanos, pela erradicação do plástico, pelo acesso à água potável e pela proteção sagrada das terras indígenas, opera nas sombras, longe dos palcos e do teatro político. Ele ajuda a canalizar milhões de dólares para fundos de conscientização e parcerias globais, mas raramente permite que o coloquem no centro da narrativa. Seja financiando programas criativos para a juventude, apoiando esforços ferozes de preservação cultural ou levantando iniciativas comunitárias nascidas do suor e da terra, muitas dessas obras carregam as suas impressões digitais, mas quase nenhuma ostenta o seu nome. Em suas mãos calejadas, a influência é aplicada com uma paciência cirúrgica. Ela não é disparada ao vento para arrancar aplausos fáceis. Ela é plantada fundo no solo, com o único objetivo de durar gerações. Nos últimos anos, essa mesma contenção começou a ditar o rumo de suas escolhas profissionais. Em vez de correr desesperadamente atrás de uma visibilidade constante, com medo de ser esquecido, ele agora equilibra o peso esmagador das superproduções de Hollywood com projetos que nascem puramente de sua alma, obras profundamente enraizadas na terra, na herança de seus ancestrais e no peso das consequências. Suas aparições públicas tornaram-se muito mais escassas, porém infinitamente mais afiadas e cheias de propósito. Quando ele surge diante dos holofotes hoje, não é para alimentar o brilho de sua própria marca pessoal, mas para erguer os ombros de seus colaboradores, iluminar causas esquecidas e bater de frente contra sistemas quebrados.
Nas entrevistas, a mudança de tom é inconfundível. Jason fala cada vez menos sobre o topo que deseja conquistar amanhã e muito mais sobre o que está disposto a morrer para proteger hoje. Sua família, sua cultura, as águas de seu planeta e, acima de tudo, a sua própria integridade. A grande lição embutida neste atual capítulo de sua vida não é entregue ao mundo como um conselho fácil de autoajuda. Ela é revelada aos poucos, através de suas ações e de suas cicatrizes. O sucesso, como a jornada silenciosa deste guerreiro havaiano nos prova, não é medido pela velocidade da ascensão, pelo barulho ensurdecedor da fama ou pela dominação cega de um império. O verdadeiro sucesso é medido apenas por aquilo que permanece de pé e intacto quando as luzes do palco finalmente se apagam e a multidão vai embora. O que sobra no escuro? A sua saúde mental e física, a verdade de seus relacionamentos, a firmeza de seus valores e a imensa capacidade de cuidar do mundo sem permitir que ele te devore vivo. Se a jornada de Jason Momoa ressoou no seu peito de alguma forma, se esta história desafiou a maneira como você enxerga e define o que é força, o que é riqueza ou o que é deixar um legado, honre esse momento de clareza. Deixe o seu gostei aqui embaixo, compartilhe a sua perspectiva nos comentários e junte-se a esta nossa conversa. Porque as histórias de vida que mais moldam o nosso espírito raramente são aquelas que gritam mais alto. São aquelas que nos ensinam, no silêncio, como suportar a tempestade, como escolher os nossos caminhos com sabedoria e como carregar o peso das nossas responsabilidades quando absolutamente ninguém está olhando. 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 Ninguém está olhando.